comunidade aqui presente. Muitos lugares ainda no plenário, pode se sentando todo mundo. Quero cumprimentar os que nos acompanham via rede social e também aos servidores dessa Casa de Leis. 19ª sessão extraordinária, auditório plenário Gírio Ferreira da Câmara Municipal. Agora 10 horas e 13 minutos do dia 18 de dezembro de 2014. Solicito a vereadora Lúcia Guerra, a primeira secretária da mesa, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Adriano Remonte. Presente. Vereador Ademar Dortschmidt. Presente. Edinaldo Santos. Presente. Eudes Dallagnol. Presente. Expedito Ferreira. Presente. Genivaldo Paes. Presente. Giancarlo Deconto. Presente. Lúcio Demarque. Presente. Luiz Fritzen. Luiz Johan. Presente. Marcos Zanetti. Presente. Neudi Moscone. Reinaldo Rocha. Presente. Renato Raimann. Rogério Massen. Presente. Sueli Guerra presente. Tita Furlan. Wagner Delábio. Presente. Valmor Lodge. Presente. Em pé. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 19ª sessão extraordinária de 2014. Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da convocação subscrita pela maioria dos vereadores para a realização desta sessão extraordinária. Antes da leitura, quero registrar a presença do vereador Renato Raimann. Toledo, 15 de dezembro de 2014, a sua excelência, o senhor Adriano Remonte, presidente da Câmara Municipal de Toledo, Paraná. Senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores que adiante subscrevem, amparados no inciso 2 do artigo 119 do Regimento Interno, solicitam a convocação da Câmara Municipal para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 18 de dezembro, quinta-feira, com início às 10 horas, para deliberar sobre os seguintes projetos de lei. Segundo turno, em regime de urgência. Projetos de lei número 203, 204, 205, 207, 208, 210, 181 e de primeiro turno, projeto de lei número 206, assinado pelos vereadores Ademar Dortschmidt, Adriano Remonte, Edinaldo Santos, Eudes Dallagnol, Marcos Zanetti, Lúcio Demarque, Luiz Johan, Reinaldo Rocha, Renato Raimann, Rogério Massen, essa vereadora Sueli Guerra, Tita Furlan, Wagner Delábio e Valmor Lodge. Faço os seguintes comunicados ao plenário. Comunico que os membros das comissões de legislação, redação, de saúde, seguridade social e dos direitos humanos e defesa da cidadania se reuniram na sala de reuniões para analisar o projeto de lei número 206 de 2014, que referidas comissões, por intermédio dos pareceres dos relatores nomeados, manifestaram-se pela admissibilidade e tramitação do projeto de lei número 206 de 2014. Estando assegurada a discussão e votação para a deliberação em primeiro turno nesta sessão extraordinária. Matéria em segundo turno, projeto de lei número 203 de 2014. Solicito à primeira secretária que anuncie a emenda. Projeto de lei número 203 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a legislação que institui no âmbito do município de Toledo o programa Atleta na Universidade. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em segunda votação global, os vereadores que o aprovam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Esse projeto de lei, líder do governo, trata-se de uma alteração num projeto já encaminhado esse ano para o Poder
pelo Poder Executivo para colocar no projeto também que é possível que atletas paralímpicos, né, possam participar do programa. É isso que não tinha? Só uma readequação. Tá bom. Projeto de lei número 204, 2014. Solicito para a secretária que anuncie emenda. Projeto de lei número 204 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que revoga dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Toledo. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em segunda votação global. Encaminhamento e voto, senhor presidente. Pois não, vereadora Sueli Guerra. Vossa Excelência tem até 3 minutos para encaminhar o seu voto. Esse projeto, o projeto de lei que está revogando um dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, ele revoga, na verdade, deixa eu pegar aqui, revoga o inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 25 da Lei 1822, de 5 de maio de 1999, que na minha concepção chegava a ser imoral, esse dispositivo, onde todo servidor público precisa registrar seu ponto para trabalho. E esse dispositivo dizia que o servidor público que fosse eleito no mandato, quando ele retornasse ao seu local de trabalho, ele ficaria pelo mesmo período sem a necessidade de bater o seu ponto, de fazer registrar sua frequência. Pegando como exemplo, eu, enquanto servidora municipal, vinha para essa casa, se eu ficasse 4 anos de vereadora, eu podia retornar para a escola e ficar 4 anos sem bater o ponto. Então, na verdade, estamos até a pedido do Ministério Público, mas eu acredito que nem devesse o Ministério Público fazer essa solicitação, de retirar esse dispositivo. Você já tem uma vantagem ou privilégio ter um mandato de prefeito, de vereador. Naquele período, você tem a possibilidade de, inclusive, se licenciar do seu trabalho público. Mas após que não é mais vereadora, não é mais prefeito ou vice-prefeito, retorne ao seu local de trabalho e vai fazer o seu trabalho de acordo igualmente aos demais servidores. Então, por isso, fico feliz em estar revogando esse dispositivo desta lei. Encaminhamento de voto, senhor presidente. Pois não, vereador Rogério. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, senhora secretária, membros da mesa, senhores vereadores, os internautas que nos acompanham, a nossa imprensa, assessores desta casa, os nossos funcionários, comunidade aqui presente, o nosso bom dia. Faço uso da tribuna para encaminhar o meu voto e até para dar uma explicação que esse projeto eu votei favorável no mandato passado. E, na época, o que se colocava para o convencimento dos vereadores para aprovação, então a pedido do prefeito José Carlos Schiavinato e do vice-prefeito Lúcio Demarque, e nesse momento o então líder de governo Luiz Fritz não se encontra, mas, como diz o ditado, não me deixaria mentir sozinho, a verdade é que se tratava muitas vezes de servidores experientes, e a questão do bater o cartão, muitas vezes, pensa-se no momento que você vai para o trabalho. Mas muitas vezes se bate e se tem que bater o cartão na saída do trabalho. E muitas vezes se tratando de um engenheiro, se tratando de um servidor que precisa estar fora do paço municipal, muitas vezes 17 horas, 17h30, ele está numa determinada obra ou fora do município, digamos, no interior, e muitas vezes teria que deixar o que estava fazendo para vir bater o seu cartão. Então, na época se entendeu como era
poucas essas situações, mínimas essas situações, e de pessoas que muitas vezes, pelo seu histórico e pela sua experiência, muitas vezes não trabalharia dentro do passo. Então, seria dado a essa condição, a essa situação. Mas também não vejo problema nenhum em votar mudando isso, até porque eu acho que isso não está acontecendo no município de Toledo, pessoas que estavam no Legislativo, no Executivo, voltando a sua função então antiga. Mas apenas para registrar o porquê do voto deste vereador, a solicitação na época, o entendimento que se dava a isso. E podemos dizer aqui, sem sombras de dúvida, poderia ter acontecido com o prefeito José Carlos Schiavinato. Hoje está aposentado, poderia não estar aposentado, seria um engenheiro e poderia estar fora da prefeitura, cuidando de uma determinada obra e teria que retornar para bater o seu cartão e depois, de repente, voltar onde estava. Foi por isso, mas não tenho problema nenhum em votar favoravelmente ao projeto, dando, então, igualdade a todos, indiferente se foi político ou não foi político, se volta para a prefeitura ou se não volta para a prefeitura. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Eu preciso dizer o seguinte, eu era vereador de oposição, não posso encaminhar voto nem justificar. Mas eu preciso me registrar nesse momento. Essa lei foi feita especificamente para o senhor José Carlos Schiavinato e Lúcio Demarque, a partir do momento que deixavam o mandato de vice-prefeito e prefeito por ser servidores públicos, para não voltar numa função dentro da prefeitura depois e ser colocado. E aqui estou olhando para Vossa Excelência, na época nós levantamos esse debate, vereador Rogério Massi. Por exemplo, o Chumbinho veio aqui, ele é servidor público, trabalhou 30 dias como vereador, ele ficaria 30 dias agora sem bater o ponto na volta dele do trabalho. Então, assim, é posterior para quem tem mandato. E eu me lembro muito bem que a gente fez esse debate, na época votamos contra, por conta disso. Porque a comentário era que se um outro prefeito ganhasse, o vereador Tita Furlan, ia pegar o vereador Lúcio Demarque e cuidar o cemitério lá embaixo, nada contra quem faz isso. Mas justamente para não haver essa perseguição, esse foi a justificativa de muitos na época. Vossa Excelência não estava no plenário para se defender ou não, vereador Lúcio, mas era a justificativa que apresentaram para nós na época. Então, eu preciso registrar esse fato ocorrido, e aqui está o vereador Ademar Dorschmidt, que pode atestar isso, que foi feito a defesa nesse sentido. Eu quero declarar o voto. Tranquilo, 3 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, sem dúvida, o prefeito Schiavinato encaminhou a essa casa, esse projeto, quero agradecer aos vereadores por ter aprovado. Tudo o que o vereador Rogério aqui explicou, reforço o que disse, e mais. Hoje não existe mais o cartão, ponto de bater o cartão. Hoje existe o dedão, lá foi. A verdade é essa, houve uma informatização do sistema. E sem dúvida, hoje existem todas as ferramentas necessárias quando há perseguição. E na época a gente sabia como a oposição se comportava nessa casa. A gente sabia. A gente sabia muito bem. Hoje, quem é oposição aqui tem uma oposição não sistemática, não radical, nem sectária. Hoje a oposição nessa casa se comporta de forma a orientar o governo, a dar, de fato, caminhos seguros para o governo, que é o que eu acho que a oposição tem que fazer. Então, tudo isso eu quero dizer aqui, que o projeto de lei, eu não discuti o projeto, o executivo, através do prefeito Schiavinato, encaminhou a casa, convenceu a base para votar favorável. Agora, deixo aqui registrado, eu como servidor de carreira há mais de 30 anos, eu sei o que já aconteceu com os servidores no passado, e pode estar acontecendo hoje, ou ontem, não sei, que foram, de certa maneira, perseguidos. Mas hoje existe toda uma forma de coibir isso. Existem ferramentas sindicais, da própria gestão pública, de poder evitar tudo isso. Existe toda uma norma. Por isso que voto com tranquilidade para revogar esse projeto,
Não teria dificuldade nenhuma de voltar na minha função pública, o dia que terminar meu mandato, ir lá e colocar o dedão lá para bater o cartão. Agora, tudo aquilo que o Rogério disse, sem dúvida também é fundamentado. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Em que de voto. Declaração de voto. Senhor presidente, senhora vereadora, imprensa aqui presente, votei favorável ao projeto, porque eu vejo crime em cima de crime, né? Cidadão não bater cartão e receber é mais crime do que prevalecer cara na sua profissão. O cara ir trabalhar, não bater ponto, aí fica complicado. Agora, a questão da perseguição, eu sou servidor público, fiquei 20 anos nesse município, e trabalhei em 56 lugares nesse município, em 16 anos. 56 lugares. Só não mandaram eu para o inferno porque não tinha chave para entrar lá. Então, é uma perseguição. Foi generalizada. Me recordo uma noite que eu estava trabalhando aqui no Borges de Medeiros. E daí, na outra noite, eu estava trabalhando lá no Jardim Europa, no Santa Clara. Recebi um ofício que eu tinha que dar a explicação de um roubo que ocorreu lá no aterro sanitário à 1 da manhã ou 2 da manhã. O cidadão registrou um boletim de ocorrência dizendo que tinha feito um furto no aterro sanitário naquela noite do dia 28 de fevereiro, às 2 da manhã, na madrugada. Se o cara registrou que foi na madrugada, ele estava cuidando, né? E, por azar, quem fez o registro da queixa, e eu não estava de trabalho lá, estava trabalhando no Borges de Medeiros, e na hora de apurar os fatos, fizeram uma denúncia e foi infundada, e eu estava em outro lugar. Isso aconteceu tantas vezes. Então eu vejo assim que eu tirei uma lição comigo. Quanto mais me perseguia, mais eu estudava. Passava a madrugada inteira lendo meus livros, que eu sabia que um dia eu ia sair. Entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente. Busquei o meu espaço na sociedade. Não faço crítica. Fiz concurso público para trabalhar no serviço público. Mandaram eu para a pesca, mandaram para o lixão, mandaram para Vila Nova, mandaram um dia na piscina aqui embaixo, outro dia no Jardim Europa. Trocava assim, que fosse um vendaval. Nunca critiquei a administração nenhuma. Fiz meu trabalho porque fiz concurso público e trabalhei correto. Tem lá o livro Ponto da Guarda Municipal, o livro negro lá. Não tem nada que desabona a minha conduta. Nunca cheguei atrasado, nunca saí adiantado do trabalho. Então, nos meus 18 anos lá, com certeza eu fiz aquilo que o cidadão devia fazer. Bateu o cartão, bateu o ponto, está lá no horário certo e receber por aquilo que faz. Agora, não bater, por achar que vai ser perseguido politicamente, eu deveria ter entrado na justiça 200 vezes para recorrer com esse município. Nunca eu fiz. Justificativo, vereador Ademar, Vossa Excelência tem 3 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadora, comunidade presente, nosso bom dia a todos. Projeto de lei 204, nós, como já falou o presidente dessa casa, na legislatura passada nós votamos contra. Nós entendemos o posicionamento, talvez do então prefeito José Carlos Escavinato, que mandou o projeto. Agora nós precisamos ter, vereadora Soili, uma preocupação com todos os servidores. Com todos os servidores. Eu não quero aqui entrar no mérito. Agora, se nós temos um servidor no esporte, um exemplo, que está há 4 anos designado um local, ele também não pode fazer a remoção dele para qualquer lugar. Um exemplo claro, quando se troca de prefeito. Ele também precisa ter esse amparo. Então, por isso, talvez, que foi feita essa questão da legislação para não bater o cartão ponto. E a gente precisa ser maduro, porque a questão política é uma questão política que acaba envolvendo, em certos momentos, que não deveria vingança dessa forma. Fulano de tal, vereador Expedito é servidor público, é da oposição. Amanhã, perdeu a eleição, nós vamos colocar ele, como citaram aqui, lá no cemitério. Nada contra quem trabalha lá. Nada contra, bem claro. É uma função nobre. Não é qualquer um que tem condições, estrutura
para trabalhar num local desse. Estrutura emocional precisa ser forte. A pessoa tem que estar. Talvez ele não tenha essa estrutura emocional e não tem condições de trabalhar lá e será punido. Então, eu vejo que nós temos que ter um respeito, vereadora Soeli, que foi servidora por tantos anos, vereador Lúcio, que também é servidor, vereador Genivaldo. Nós precisamos ter, vereador Tito, o respeito com todos os servidores. Eu entendi, na época, a intenção. Eu entendi a intenção. É legítima. O prefeito José Carlos Scavinato perde a eleição, fica como servidor público e vai ser colocado para cuidar local que talvez não condiz com a sua função, alguma coisa assim, bater cartão ainda. Então, quer dizer, eu vejo, vereador Adriano, na época nós fizemos certo, votamos contra, correto, foi aprovado o projeto, não foi preciso, inclusive, nem ser usado, e o Ministério Público mandou uma recomendação e a gente acabou catando e está, então, nesse momento, fazendo essa votação importante. Então, tranquilo, sem problema nenhum, hoje eu voto tranquilo e no posicionamento que eu tive lá no passado. Só para que se registre, vereador Lúcio, na época a oposição estava querendo orientar o prefeito a não fazer isso, tanto que hoje o Ministério Público disse que nós estávamos certos. Então, não dá para criticar a oposição da época tão veementemente como Vossa Excelência fez. Nós também orientávamos o prefeito a não cometer os equívocos e hoje provamos que estávamos certos. Projeto de lei número 205/2014. Solicito à primeira secretária que anuncie emento. Projeto de lei número 205 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a legislação que institui o sistema de controle interno do Poder Executivo do município de Toledo. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em segunda votação global. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 207, de 2014. Solicito à secretária que anuncie emento. Projeto de lei número 207 de 2014, de autoria do Poder Executivo, procede à desafetação e autoriza a outorga da concessão de direito real de uso de imóvel à Prate Dona Duzi e Cia Limitada. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em segunda votação global, os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Eu só quero registrar esse projeto da Praxe Dona Duzi, nem o vereador encaminhou ou justificou, mas certamente o vereador Johan tinha conversado comigo durante a semana que o próprio proprietário da Praxe ele procurou para saber como é que estava o andamento desse processo. Aqui na Câmara, assim, passou por 2 comissões e um dos projetos nos últimos tempos mais importantes que nós votamos aqui dentro dessa Casa de Leis. Concessão real de uso de direito. Vamos votar na segunda-feira, em segunda votação, o da PUC. Então, assim, serão muitos os investimentos, geração de empregos, o compromisso que a Prate tem com o município de Toledo. A partir desse momento, certamente, ela também consegue angariar mais recursos para ampliar a sua unidade. Então, está de parabéns a Prate Dona Duzi por uma conquista que passa por essa Casa de Leis sem contestação. Então, o nosso mais profundo respeito a essa empresa tão importante que ajuda o município de Toledo. Pela ordem, senhor presidente, não fiz uso da tribuna, mas apenas para comentar que, quando eu estive lá no estado de Goiás, isso tem acontecido, imagino, no Brasil inteiro, quando você adentra uma farmácia, tudo que você vê nas caixinhas de cor roxa é da Prate. E aí eu fiz questão de solicitar um medicamento, falando com determinado farmacêutico do município de Barro Alto, e dizendo que eu sou dessa cidade, e contando a história da Prate. E aí você vê inúmeros medicamentos hoje que estão nas prateleiras de todas as farmácias do Brasil. Então,
a 1.500 quilômetros longe da cidade da gente, a gente percebe a força do município da gente, né, e a força de uma empresa empreendedora. Então, eu até acho que sempre se cogitou aqui nessa casa que momentos como esses nós deveríamos valorizar um pouquinho mais e até pedir a própria presença dos proprietários, de alguns funcionários, até uma sessão, às vezes, um pouco diferenciada, porque não é todo município que pode ceder uma área assim e não é toda empresa que consegue ter um espaço a nível nacional. E foi também, entre as grandes do país, parabenizada pelo prêmio, né? Então, só que passa a ser uma votação, uma casa vazia, não a presença dos seus proprietários, passando como um mero projeto por essa casa, como disse Vossa Excelência, um projeto de tamanho e envergadura. Obrigado pela oportunidade. Projeto de lei número 208, 2014. Solicito pelo secretário que anuncie a emenda. Projeto de lei número 208 de 2014, de autoria do Poder Executivo, procede à desafetação e autoriza a doação do imóvel com encargos à Primato Cooperativa Agroindustrial e revoga a Lei R número 13 de 2006. Não há vereador inscrito para discussão na matéria. Em segunda votação global, os vereadores que aprovam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Da mesma forma, como outro projeto, também aqui da Primato. Então, pedindo espaço para essa agroindustrial, com comprometimento de gastar milhões aqui em geração de emprego também para nós, e muita geração de emprego também para o município de Toledo. Parabéns à Primato. Eu vejo assim que os próximos 2 anos, que as comissões, quem for participar das comissões, tenta se aproximar mais desse momento para gerar aquilo que Vossa Excelência falou, presidente do Orçamentário, Tributário e Financeiro, vereador Rogério Márcio, para que essas pessoas participem desse momento na tribuna da Câmara também, aliás, na plenária da Câmara, acompanhando o projeto desse. A Primato não porque ela participou segunda-feira, mas ela está em constante trabalho aqui junto com nossa parceria com a Câmara de Vereadores. Então, também a Primato, nossos mais profundos agradecimentos e parabenizando novamente essa empresa. Projeto de lei número 210. Solicito ao secretário que anuncie a emenda. Projeto de lei número 210 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que prorroga o prazo para cumprimento de encargo pela União Federal. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em segunda votação global. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 181. Solicito ao secretário que anuncie a emenda. Projeto de lei número 181 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que cria os componentes do município de Toledo do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e define os parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em segunda votação global. Encaminhamento e voto. Pois não, vereador Sirigan. 3 minutos. Senhor presidente, venho a essa tribuna encaminhar meu voto favorável e nós sabemos que o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional ajudou a elaborar esse projeto, elaborou a proposta e também uma nova estruturação do sistema no município de acordo com as normas do CISAM federal. Então é um
desejo antigo do Conselho para que essa lei se torne realidade. Então, por isso, meu voto é favorável, vai estar criando os componentes do município de Toledo, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, aqui no município, de acordo com as normas federal. Então, nesse sentido, vai trazer uma tranquilidade, principalmente nas escolas e CMEs e todos os munícipes de Toledo. Por isso, meu voto é favorável. Os vereadores que o aprovam permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Cientifica o plenário que os projetos de leis número 181, 203, 204, 205, 207, 208 e 210 de 2014, com deliberação favorável em turno final nesta sessão, será encaminhado em forma de autógrafo ao chefe do Poder Executivo do município para competente sanção legal. Inclusive o projeto 181. Também. Matérias em primeiro turno, projeto de lei número 206, 2014. Solicito ao presidente secretário que anuncie emento. Projeto de lei número 206 de 2014, de autoria da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, que dispõe sobre o acesso a informações dos poderes executivo e legislativo no município de Toledo. E, senhor presidente, aproveito o momento para apresentar uma emenda modificativa a esse projeto. Gostaria de apresentar e já explicar o motivo. Eu acato a emenda modificativa e peço para a vereadora Suliguer fazer a leitura da mesma. Emenda modificativa ao projeto de lei número 206 de 2014, que dispõe sobre o acesso a informações dos poderes executivo e legislativo no município de Toledo. Os vereadores que essa subscrevem nos termos do inciso 1 do artigo 143 do regimento interno dessa casa, vêm apresentar emenda modificativa ao projeto de lei número 206 de 2014, de autoria da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. O artigo 3º do projeto de lei número 206, de 5 de dezembro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações. Então, o artigo 3º passa a ter um parágrafo único, que ficam asseguradas as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, dispostas no parágrafo 4º do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Toledo, especialmente, inciso 1, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna da qualidade dos serviços. O acesso dos usuários e registros administrativos e as informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, incisos 10 e 33 da Constituição Federal. No inciso 3, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Os demais dispositivos do projeto de lei permanecem inalterados. Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 2014, assinado pelos vereadores Eudes Dallagnol, essa vereadora Sueli Guerra, Lúcio Demarque, Edinaldo Santos, membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. Em discussão, a emenda modificativa, 3 minutos para cada vereador que deseja fazer a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, foi apresentado pela Comissão de Trabalho. Nós, desde o início do ano, estamos editando as leis que a lei orgânica requeria, que ela tinha muitas leis que dizia que será regido por leis complementares. E nós temos este ano para editar o prazo final para editar essas leis, agora em 2014, e por isso as comissões se debruçaram, fizeram os estudos, enfim, e a CTA, nossa comissão, presidida pelo vereador Lúcio Demarque, teve a incumbência de dispor sobre o acesso a informações dos poderes executivo e também aqui do legislativo, que não tinha nada que regulasse. Então, aqui quero também agradecer ao Daniel, que é assistente legislativo, que muito contribuiu para que essa lei fosse editada,
Porém, depois que nós apresentamos, nós vimos que este item, que também requer regulamentação, tinha ficado de fora. Então, por isso, nós estamos apresentando a tempo essa emenda modificativa para que ela seja parte integrante desta lei e assim ela seja mais completa possível. Talvez fique algum item que amanhã ou depois, no decorrer, a gente perceba que poderia estar incluso também na lei. Mas, no momento, nós vimos que esse artigo, esse parágrafo, deve constar no artigo 3º, por isso, voto favorável a essa emenda e venho aqui pedir, em nome da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, o voto dos senhores vereadores para essa emenda modificativa e, dessa forma, a nossa lei ficar mais completa, que já ela é uma lei bastante extensa, que vai dar uma transparência muito grande para o Poder Executivo e Legislativo e, assim, vai ficar mais conclusa. Continua a discussão? Em votação, a emenda modificativa. Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em votação, o projeto de lei número 206, votação de primeiro turno, projeto de lei número 206 de 2014. Senhor presidente. Pois não, vereadora. Em virtude de ser diversos capítulos, fundamentado no parágrafo 1º do artigo 206 do nosso regimento, eu solicito que a votação seja por capítulos, não artigo por artigo. Na verdade, são 36 artigos, né? Em votação, o pedido da vereadora Sueli Guerra para que seja votado em capítulos. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, primeiro turno, projeto de lei número 16, por capítulo, já com a emenda modificativa votada e já dentro do processo. Votação, capítulo 1º, os vereadores que aprovam permanecem sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, capítulo 2º, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, o capítulo 3º, os vereadores que aprovam permanecem sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, capítulo 4º, vereadores que aprovam permanecem sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, capítulo 5º, os vereadores que aprovam permanecem sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, capítulo 6º, os vereadores que aprovam permanecem sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, capítulo 7º, os vereadores... Capítulo 7º, os vereadores que aprovam permanecem sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeiro turno, número 206 de 2014. Senhor presidente, desculpa, eu só solicito, eu não estava no momento da chamada, mas eu gostaria de dizer que estou presente desde o primeiro projeto, que participei de toda a sessão. Obrigado. Tita Furlan. Cientifica o plenário que o projeto de lei número 206 de 2014, aprovados em primeiro turno nesta sessão, será apreciado em turno final na ordem do dia da próxima sessão ordinária. Senhores vereadores, só um minuto aí para nós discutirmos, após o encerramento, uma alteração que tem que ser feita aqui. Cumprida a finalidade da sessão extraordinária, provavelmente é a última sessão extraordinária que vou presidir, declaro encerrados os trabalhos às 10h50. Sim, senhores vereadores.